Olá, olá, aluno aplicação, olá, terceirão, olá, candidato do Enem, Titio Rômulo na área e nós chegamos aqui agora juntos para discutirmos desta vez a competência de número 2. Sim, vamos falar sobre aquela que é para muitos uma das mais temidas. E por quê? Porque geralmente as competências abordam um aspecto. Na competência 3, nós temos simultaneamente a cobrança de 3 preocupações, a cobrança de 3 aspectos. Aspecto 1, cobrado na competência 2, tipologia textual. Aspecto 2, cobrado na competência 2, abordagem do tema. E aspecto 3, repertório sociocultural. Então, hoje nós vamos nos dedicar a essa competência para você entender como é que a banca olha para a sua redação, porque existem muitos mitos, você vai ouvir em todo canto, na internet sobretudo, as pessoas inventando, se você usar um argumento falando mal do governo, você perde ponto, se você elogiar não sei o que, você perde ponto, se você for de esquerda, perde ponto, se for de direita, não existe isso. Dentro da grade de correção do INEP, não há flexibilidade para o corretor, olha aí, julgar a redação de acordo com o seu gosto. Ele julga se aquilo aborda um tópico ou não aborda. Ele não julga como aborda, se é de direito, não há essa profundidade. Professor, e se ele não gostar, ele disser que eu não abordei uma coisa que eu abordei? Nesse caso, a sua redação passa por 2 corretores, em havendo a discrepância em relação a outro corretor, como nós vimos na semana passada, simplesmente aquela redação, aquela nota discrepa e você terá a sua redação corrigida por um terceiro corretor. Tudo bem? Estamos juntos? Então vamos à leitura do que diz o texto do INEP. E eu preciso lembrar que na aula de hoje nós continuamos a utilizar o material fornecido pelo INEP, o qual você acessa por meio do link que nós já enviamos para você. A gente continua discutindo a partir da cartilha do participante. Tudo bem? Estamos juntos? Então vamos lá com o Titi. No passo a passo. O que diz o texto oficial em relação à competência 2? Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então vamos lá. Primeira coisa, entender que raio é esse de em prosa, porque toda vez que o concurso manda o aluno fazer a redação em prosa, ele faz o contrário, faz o inverso. Prosa é esse texto aqui que a gente chama de normal, é o texto comum. Ele vem do passo a passo, ele vem do canto a outro canto da margem ou das margens, ele só deixa um espacinho aqui no início do parágrafo. Já o texto em prosa é aquele que geralmente se organiza ali de acordo com versos, que é mais comum em poesia, na música e por aí vai. Tudo bem? Estamos juntos? Então vamos lá no passo a passo, vamos rever isso aqui. Compreender a proposta de redação, isso aqui é a abordagem do tema, e aplicar conceitos das variadas áreas de conhecimento, isso aqui é repertório sociocultural, para desenvolver o tema. Dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa, isso aqui é a tipologia textual. Estamos juntos? Lembrando que na tipologia do Enem, nós temos a inserção de uma preocupação, que é a proposta de intervenção. Estamos juntos? Então vamos no passo a passo, vamos lá ao quadro para eu poder mostrar isso aqui um pouquinho melhor a você. Vamos lá com o Titio. Primeira coisa, vamos falar sobre o que é a estrutura. A estrutura dissertativa do Enem é uma que parte de uma situação, um problema, apresentado pela frase temática, que exige do candidato um posicionamento e argumentos para dar sustentação ao seu posicionamento. Ora, se você entende a montagem de texto por camadas, conforme nós já discutimos em aula, você consegue cumprir mais facilmente essas finalidades. Lembrando que, quais são as 3 finalidades
do parágrafo de introdução? Contextualizar o tema, apresentar tese e apresentar um projeto de texto. Então, contextualizar o tema é a parte onde vai aparecer mais o repertório sociocultural. Quais são as 3 partes do parágrafo de desenvolvimento? Retomar o projeto de texto, comprovar o que você retomou e criticar o conteúdo daquilo que você acabou de dizer no parágrafo. Retomar, comprovar e criticar. Ora, eu estou falando da estrutura dissertativa do Enem, e o Enem é uma banca que exige ainda a chamada proposta de intervenção. Vale dizer que a proposta de intervenção pode aparecer em qualquer parte, em qualquer etapa da sua redação. Agora, o mais produtivo é que você use a sua proposta de intervenção na conclusão mesmo. Esse é o ideal. Tudo bem? Então vamos lá. Repertório sociocultural, você vai verificar, sobretudo, na contextualização do tema, você vai verificar o repertório sociocultural na comprovação do projeto de texto no desenvolvimento 1 e na comprovação do projeto de texto no desenvolvimento 2. Então, é importante você saber que a banca espera, não obrigatoriamente, mas é bom que aconteça, algum tipo de repertório aqui, uma retomada, um novo repertório aqui, uma retomada, um novo repertório aqui. Se você for capaz de retomar algum tipo de repertório na conclusão, mais lindo ainda. Se não, essas referências de repertório sociocultural já são suficientes. Vamos lá. Por que eu sei que isso aqui é uma redação dissertativa? Porque você não vai perder tempo descrevendo elementos da redação. Então, caiu lá, natureza, a natureza é linda, a natureza é bela, a natureza... Não é assim. Você não tem que descrever doação de sangue. A doação de sangue é uma ação de solidariedade em que o indivíduo é capaz de doar para outro compatível, desde que... Não é para descrever, o texto não é descritivo. Não é para contar uma historinha. Na década de não sei o que, doar sangue era assim, assim, assado. Joãozinho saiu de casa para doar e aconteceu isso e aquilo. Não. Você não tem um texto para contar a história no passado e também não tem um texto para mostrar como é. O seu texto é para comprovar ponto de vista. Então, doação de sangue, você tem que dizer que a doação de sangue tem diminuído de forma alarmante no Brasil nos últimos meses. E a natureza, você vai falar sobre a destruição da Amazônia, sobretudo na última década. Estamos entendidos? Então é sempre relacionado a uma situação, um problema, e usando essas etapas aqui, você consegue escrever muito melhor, atendendo de forma muito mais produtiva a sua tipologia textual exigida no Enem. Agora a questão é a seguinte: além da preocupação com a estrutura, você precisa também ter uma preocupação grande com a abordagem do tema. Professor, como é que eu vou saber se a abordagem do tema é produtiva, aliás, é positiva ou não? Como é que eu vou saber como é que a banca quer que eu aborde aquele tema? Então vamos lá. Primeiro, você precisa ler o tema e precisa ler os textos de apoio, porque, via de regra, os textos de apoio estabelecem uma espécie de limite para poder você abordar o tema da sua redação. Por exemplo, teve um ano cujo tema foi publicidade infantil em questão no Brasil, ou publicidade infantil no Brasil, enfim. Publicidade infantil, isoladamente, tanto pode ser a criança fazendo a publicidade infantil, isso é feito por criança, ou publicidade infantil poderia ser a criança recebendo a publicidade. Na verdade, a banca só aceitou com pontuação satisfatória aqueles que falaram sobre um aspecto, sobre a criança recebendo e sendo manipulada pela publicidade. Ué, professor, mas se o tema era ambíguo, permitia as duas leituras? Sim, permitia. Porém, os textos de apoio, em momento algum, tratavam
veja bem, em momento algum tratavam da criança produzindo a publicidade, apenas falavam sobre o prejuízo, sobre os riscos da criança recebendo aí a publicidade. Tudo bem? Estamos juntos? Então, uma boa abordagem do tema, para além disso, precisa sim ventilar, ou seja, discutir todos os elementos da frase temática. Como assim, professor? Vem comigo aqui. Vamos, cadê? Pronto, subir. Vamos a um exemplo pertinente aqui. Enem de 2018. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Esse foi o tema de 2018. Manipulação do comportamento do usuário. Mas manipulou por meio de quê? Pelo controle de dados na internet. Olha o que acontece. Se você pega uma redação como essa, um tema como esse, e fala apenas sobre fake news, o que é a fake news? A fake news é manipulação do comportamento do usuário, mas ela não tem nada a ver com o controle dos dados do indivíduo na internet. Então, você não tem, nesse caso, uma abordagem satisfatória do tema. E por que não? Simplesmente porque você abordou o tema parcialmente. Isso se chama tangenciamento. Agora, alguns candidatos falaram sobre o absurdo que é você, para instalar um aplicativo, ele diz, tem que ter acesso à sua câmera e ao seu microfone. Você tem que, você permite que ele acesse a sua localização, e com aquilo ali, ele vai verificando todas as atividades que você faz no seu telefone, no seu smartphone, no seu computador, e vai traçando um perfil seu. E aí, enfim, se você fala sobre o abuso que é essa invasão de privacidade, você faz ou você fez uma redação simplesmente sobre o controle dos dados do usuário na internet. Se você não comenta o que a banca, olha, se você não comenta o que as pessoas fazem com esses seus dados, por exemplo, manipular você para você comprar um produto, tirar sua liberdade de escolha, porque quando você busca um produto na internet, aparecem ali aquelas 3, 4 primeiras opções, você pensa que está escolhendo, na verdade, a internet escolheu previamente para você e dentro do seu senso de suposta liberdade, você promove uma última escolha. O que vai acontecer então? Se você fala sobre o controle, mas não fala sobre a manipulação, você também teve um tangenciamento do tema. Então, professor, como é que eu faço para eu abordar bem o tema? Simples. Convém que você pegue a sua caneta e vá ticando. Falei de manipulação do comportamento. Falei, peraí, faltou falar do negócio do dado, a internet, tal, os sites. Falei sobre o site, tal. Peraí, faltou falar sobre a consequência. Então, você aborda bem o tema a partir da quantidade de palavras da frase temática que você foi capaz de discutir dentro do seu texto. Isso precisa ficar muito claro. Depois não adianta dizer, eu não abordei bem o tema porque eu não disse aquilo que a banca queria. Não, a banca já tem um padrão dela de correção e o padrão é esse. Quanto mais palavras do texto, da frase temática abordada, maior será a sua nota. Vamos lá então com o Titi. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Este foi um dos temas mais complexos dos últimos anos. Logo no ano seguinte, que foi o Enem de 2019, a banca apresentou o tema que era a democratização do acesso ao cinema no Brasil, em que o candidato precisava falar de democratização e do acesso, né, e precisava citar a questão do cinema no nosso país. Se falar sobre democratização do acesso ao cinema, mas não discutisse que o problema ocorre no Brasil, ele teria a sua consideração de tema tangenciada. Tudo bem? Estamos juntos? Então vamos lá com o Titi. Voltei para cá, vamos falar sobre, já falei sobre tema, vamos falar sobre, cadê Titio? Vamos falar sobre o repertório sociocultural. Então o tema é uma preocupação com a frase temática, mais texto de apoio.
Terceira preocupação é o repertório sociocultural. O repertório sociocultural, ele deve ser pertinente, legitimado e produtivo. Professor, o que é um repertório sociocultural pertinente? Repertório sociocultural pertinente é aquele que está relacionado às palavras do tema. Deixa eu dar um exemplo, eu já até dei em sala de aula, mas eu posso retomar aqui. 2016 para 2017, eu tinha vício em Darwin. Eu usava a teoria do darwinismo em praticamente tudo quanto é tema. Persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eu já pegava lá. Desse modo, a biologia nos mostra com Darwin que nem sempre é o mais forte quem sobrevive, mas aquele que melhor se adapta às novas circunstâncias. Desse modo, somente um homem que souber não apenas respeitar, como valorizar o protagonismo da mulher na sociedade moderna, será capaz de... Então eu transformava a adaptação da sobrevivência de Darwin, eu transformava numa questão de adaptação necessária para o homem moderno, eu embrulhava e mandava, estava lindo. Hoje, a banca ia perguntar, gente, peraí, Darwin, vem cá, o Darwin batia na mulher, gente, a violência contra a mulher, o infeliz apareceu com Darwin. Darwin está batendo em mulher agora, gente? Alguém tem alguma informação de... Saiu na coluna do Hugo Gloss, não é isso? Vem cá, o CNN, que agora está lá, negócio de CNN. Saiu alguma treta, Darwin está querendo virar mulher? Não. Se Darwin não tem nada a ver com a mulher, nem tem nada a ver com a violência, o que Darwin foi fazer? Quer dizer, aquilo que eu ensinei no vídeo de 2016, se o aluno for colocar agora na redação, ele já flopou, já flopa. Não é isso? Então, o que você tem que se preocupar? O seu repertório tem que ser pertinente, ele tem que ter uma relação direta ou indireta, mas tem que ter uma relação com alguma das palavras do tema. Estamos entendidos? Olha só, dizer que tem que ter relação não quer dizer que precisa ser tem que ter a palavra, né? Tema, violência contra idosos no Brasil. Aí você fala sobre exploração financeira do idoso na própria família. Exploração financeira está compreendido no campo semântico de violência contra idoso. Estamos entendidos ou não? Porque tem aluno, caramba, eu não tenho nenhuma citação com essa palavra. Não com a palavra, mas com aquela ideia, com aquele conceito dentro daquele campo semântico. Tudo bem? Então vamos lá. Então, pertinência quer dizer... Pertinente, ele tem que estar relacionado à palavra. Repertório sociocultural legitimado. A sua citação tem que ter uma base notória, conhecida socialmente. Não adianta pegar aquela citação do livro que a sua tia escreveu, não adianta pegar a frase que o professor Rômulo Bolivar falou, que você achou muito bonitinha. Caramba, titio estava inspirado naquele dia. Não pode ser assim. Você, dentro de toda a sua perspectiva, vai fazer o quê? Vai buscar um portal de notícias G1, um jornal O Globo, você vai trazer uma CNN, você vai trazer a Bandeirantes, você vai trazer revista Veja, Isto É, Carta Capital, o que você quiser, mas o que a gente tem de publicação interessante. Traga repertório sociocultural de preferência variado. Eu tenho um querido conhecido, o Phelpzinho, Lucas Phelps. Ele ficou conhecido no Brasil inteiro como o menino Black Mirror, porque ele usou a série do Black Mirror na redação do Enem e tirou nota 1000. Sim, se você for olhar a redação dele, não é só Black Mirror. É Black Mirror, tem uma referência, se eu não me engano, aquele livro de Orwell, acho que tem Bauman também. Então ele não se prendeu a usar um repertório só série, usou só a série para provar um problema que existe na realidade. Ele usou uma série, ele usou um filósofo, ele usou um texto sociológico, histórico-sociológico. Estamos juntos ou não? Então, você tem 3 oportunidades
de aplicação de repertório sociocultural e ainda tem uma sugestão que eu sempre dou de fazer uma retomada do repertório sociocultural na conclusão, e nós vamos falar sobre isso. Então, preste muito bem atenção para que você não se prenda a uma frase, porque o aluno acha que colocar repertório sociocultural produtivo na redação é colocar uma citação. A citação ele tem que achar a data da citação, o autor da citação, a frase inteira, quais foram as palavras que ele não estou lembrando, não. Se você se lembra do contexto em que viveu aquele autor, você pode nem colocar a frase que ele disse, coloca o contexto em que ele viveu. Você pode não se lembrar da frase de Montesquieu, mas você lembra que ele era um pensador iluminista e viveu naquele contexto de Revolução Francesa. Então você faz uma analogia da Revolução Francesa, da reflexão iluminista com o que está acontecendo no Brasil. É esse tipo de ponte que vai tornar o seu repertório sociocultural produtivo, e se ele veio do conhecimento de sociologia, se ele veio da Netflix, ele já é legitimado. O que é repertório sociocultural produtivo? O repertório sociocultural produtivo é aquele que se amarra no texto por meio de uma boa contextualização sua. Então, se você quer usar a citação, comenta um pouquinho a vida de quem era aquele autor, ou comenta um pouquinho o histórico onde ele viveu, comenta um pouquinho o objetivo dele ao dizer aquilo ali. Então, de acordo com Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Ponto continuativo. O Brasil tem passado por uma crescente crise de analfabetismo nos últimos anos, não tem produtividade. De acordo com Nelson Mandela, vírgula, defensor dos direitos humanos, líder da luta contra o apartheid na África, vírgula, a educação é a arma mais poderosa que há para mudar o mundo. Ponto continuativo. Em oposição a esse pensamento no Brasil atual, vírgula, em oposição a esse pensamento, vírgula, no Brasil atual, vírgula, o índice de analfabetos tem crescido de forma alarmante nos últimos anos, o que atrasa a participação social para que jovens e adultos mudem a sociedade em que vivem. Nesse sentido, convém analisarmos as principais causas, consequências e possível medida relacionada a esse triste fenômeno ou essa triste estatística social. Percebeu ou não? Então, quando você cita quem era Mandela, você põe de forma análoga. Quando você retoma, aí na hora de, por exemplo, de acordo com Nelson Mandela, vírgula, a educação é a arma. Aí é que eu sei, portanto, para que os ideais de Mandela, defensor dos direitos humanos, o defensor líder da luta contra a apartheid na África do Sul, tudo bem? Estamos juntos? Enfim, quando nós formos estudar essas partes do texto daqui para frente, nós vamos ter modelos de construção da conclusão em que você vai poder fazer uma boa retomada do seu repertório, repetindo o mínimo de palavras para a banca se apaixonar por você na hora de concluir o seu texto. Tudo bem? Estamos juntos? Enfim, nós falamos sobre estrutura dissertativa argumentativa, nós falamos sobre a abordagem do tema, que se relaciona à frase temática ao texto de apoio, nós falamos sobre o repertório sociocultural. Agora, como é que você vai acumular repertório sociocultural se você não sabe qual vai ser o tema? Isso é uma questão bastante importante. Então, nós vamos discutir em nosso próximo vídeo os eixos temáticos do Enem. Porque sim, o Enem não repete tema, mas como nós já discutimos em sala de aula, ele repete o assunto. E se você conhece os assuntos que o Enem vai cobrar, fica muito mais fácil para você absorver e acumular o repertório. Tudo bem? Estamos juntos? Um grande abraço e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!